Fala, jovens! Aqui é Bruno Gouveia e tá começando mais um episódio de Cabeça de Lab, podcast Luiza Labs do Magalu. No episódio de hoje a gente vai falar um pouco sobre futuro pós-Covid e o que a gente tá aprendendo, tem que aprender e o que a gente vai precisar fazer pra lidar com as coisas que talvez venham por aí, né? Pra falar sobre futuro, acho que é legal a gente falar com gente que trabalha com isso, né? De entender o que pode vir, o que tá no horizonte aí e tudo mais. E eu trouxe de novo uma pessoa que tá sempre aqui, muito querida do Labs, e mais duas pessoas de fora. Fala, Gouveia, Vini de novo. Fala, Vini. Prazer participar. Boa. Meu nome é Vanessa Matias, sou uma das cofundadoras de uma empresa chamada White Rabbit, e a gente trabalha no que a gente chama de futuros emergentes. Boa. Oi, galera, sou o Demétrio, hoje eu trabalho na Riachuelo como Head de Inovação e Desenvolvimento. Boa. Acho que é legal ter gente do gabarito de vocês aqui, porque ajuda a desmistificar um pouco das coisas que rolam por trás dessa palavra e dessa profissão, né? Desse papel de futurista e tudo que envolve. Então, vamos lá. Acho que a melhor maneira de começar é já falando um pouco do que vocês fazem, né? Pra ajudar justamente a desmistificar aí, né? E aí, Vanessa, o que vocês fazem lá na White Rabbit? A gente trabalha no que a gente chama de futuros emergentes. E o que isso significa, né? Existe aí o presente, né? Aquilo que a gente está vivendo, existe aquelas conversas que elas são emergindo e normalmente tem um time frame aí de até 2, 3, 4 anos. E daí tem os futurólogos e futuristas que trabalham realmente com o futuro real oficial, vamos dizer assim, que é esse futuro de 10 anos para mais, né? Então, muito do que a gente faz acaba se misturando muito com tendências e conversas emergentes. Mas quando a gente está passando por um momento tão único, né, que é esse momento que a gente está falando do ACDC, antes de Covid, pós-Covid, esse futuro ele acabou sendo muito acelerado, né? Então, ele é mais incerto e mais acelerado. E é isso que a gente faz. O que a gente faz não é prever futuro, nem predizer futuro. O que a gente faz é ajudar as pessoas a estarem mais preparadas para uma quantidade de cenários possíveis e que a gente consegue explorar junto. Boa. E você, Demétrio, como que você entrou nesse mundo aí? Cara, comecei a entender potencialidade mais ou menos há uns 10 anos atrás, quando eu tirei um sabático, fui para Singularity e, lá eu consegui entender como que eu podia usar a tecnologia, exatamente isso que a Vanessa falou, né, com um pedaço de olhar para o futuro, né, mais ou menos como De Volta para o Futuro, como ela falou agora, né. Eu como executivo, eu tenho algumas ferramentas que eu consigo olhar mais ou menos até uns 10 anos para frente. Geralmente eu trabalho com inovação estratégica, né, que eu olho como algo para colocar em produção entre 2 e 5 anos, algo que tenha uma pegada de ineditismo. A partir daí, cara, a inovação ela começa a fazer parte da vida das pessoas de maneira muito mais rápida, né? Hoje eu estou na Riachuelo, eu já tive passagens pela Lelo, pela Ultragaz, pela BASF, pela PwC, e nessas jornadas eu comecei a implantar toda a área de inovação nessas empresas. Então é um momento, como a Vanessa falou, em que a área de inovação ela deixa de ser uma área só de pesquisa e desenvolvimento, né? Ela traz o futuro para o presente, e aí como uma alavanca, né, corporativa para fazer onde todos os presidentes, os idealizadores do futuro querem que a empresa chegue, né, lá na frente. Só que a área de P&D e inovação, ela consegue fazer com que esse futuro aí de 2022, 2023, ele aconteça lá em 2021, né? Estamos vivendo um momento super diferente, né? Quem trabalha no varejo sabe que todo dia é uma nova estratégia, né? Então, hoje a área de inovação na Riachuelo, ela está super voltada aí no que pode trazer aí de velocidade nesse novo varejo, desse novo normal que está chegando, né? Que já chegou, né? Vanessa, Demétrio, eu gosto bastante da forma como vocês abordam a questão de criar os cenários futuros e até para desmistificar logo nesse início, né? De que a gente não está falando de nada esotérico aqui. No que vocês se baseiam? Como é que nascem essas previsões, né, feitas pelos futuristas? E me corrija se eu estiver usando a palavra errada, por favor, para realmente mostrar de que isso é uma habilidade passível de desenvolvimento, né? Que existe técnica, que não é nada feito com bola de cristal. Conta pra gente um pouquinho qual é a técnica fundamental ou a base da técnica.
A gente usa duas formas, normalmente, de pensar quando a gente olha para cenários futuros, né? Uma quando a gente olha do mais abrangente para o menos abrangente, né? Do top-down, e uma que a gente vai do menos abrangente para o mais abrangente, que o pessoal chama de bottom-up. E o que é isso? De um lado, a gente olha grandes mega tendências, né? Então a gente vê que o mundo está ficando, vou dar alguns exemplos, tá? O mundo está ficando cada vez mais hiperpersonalizado, o mundo está ficando cada vez mais digitalizado, o mundo... Qualquer coisa que a gente consegue enxergar, que na verdade é bem difícil falar que vai voltar para trás, essas são grandes tendências, né? E quando a gente vai cruzando elas com questões muito mais contextuais, e o que eu falo de contextual? Questões relacionadas à sociedade, tecnologia, política, economia, ambiente, daí elas vão formando o que a gente chama dos movimentos ou das ondas. Essas tendências, né, que o pessoal fala, que a gente escuta muito falar, né? Que é a tendência do momento? Essas tendências é uma mistura disso, desses grandes movimentos que estão acontecendo com questões contextuais relacionadas a todo o ambiente que a gente vive, né? Que pode ser desde uma legislação até a questão do clima, que vocês comentaram. E isso vai gerando manifestações, ou que a gente chama de sinais, que podem ser sinais mais fortes ou sinais mais fracos, né? Então, eu vou falar, por exemplo, a gente vai dizer que tem uma questão da queda do PIB global. Essa é uma questão mais contextual e que pode gerar questões mais super hiperlocais que tem a ver com por exemplo, com a economia do vizinho, né? De você comprar coisas da pessoa do lado. E a gente também faz esse exercício ao contrário, a gente junta uma série desses sinais que a gente vê acontecendo por aí, que a gente vai juntando e fala, putz, isso aqui é diferente, isso aqui não tinha visto tanto acontecendo antes. Então a gente sabe que são coisas que emergem, né? E quando a gente junta todas essas coisas que emergem, elas meio que formam ondas. E essas ondas a gente vê se transformando em tendências, e essas grandes tendências, quando a gente junta todas elas, a gente vê grandes clusters que são mega tendências. Então a gente costuma olhar para essas duas coisas para conseguir diferenciar especificamente assim, o que é um sinal, o que é uma manifestação, o que é perene, o que é uma coisa que vai acabar. E todo mundo, e como você disse, né, Bruna, não é necessariamente um super profissional que precisa fazer isso, né? Eu costumo falar que tendências são meio como ondas. Você pode ser como um surfista que vai pegar uma onda para ela te levar muito mais para frente, mas todo mundo meio que tem esse instinto, né? E pega jacaré desde criança, sabendo onde que uma onda pode quebrar. Então é um pouco isso que a gente faz. Mas todo mundo pode ser um curador de tendência e todo mundo faz isso de uma forma muito instintiva, muito biológica e muito natural. A gente é programado meio para pensar o que é que vai acontecer, sabe? Todo mundo meio programado para pensar o que o futuro espera. Observando de onde eu tô, o maior desafio de vocês, na profissão de vocês, é tentar entregar esse tipo de coisa consistentemente e lidar com a frustração disso também consistentemente, porque é incerto, né? E talvez acima do normal, assim, acima do que as pessoas estão acostumadas a ter de incerteza. Então, acho que a resiliência da posição de vocês é mais elevada, talvez. Cara, e agora nesse momento que todas as estratégias, todos os pontos de futuro que estavam meio que mapeados ficaram totalmente difusos agora, né? A técnica que eu utilizo, assim, como eu sou no final do dia um futurista corporativo, e então eu mergulho dentro de um futuro na indústria em que eu estou naquele momento. Hoje, na Riachuelo, eu olho muito forte varejo, moda e banco. Então, o meu dia a dia, para começar a garimpar o futuro, é isso que a Vanessa falou, prestando muita atenção nos comportamentos que estão acontecendo e nos micros comportamentos ali em regiões. Como eu trabalho numa empresa 100% brasileira, eu começo a fazer um mapeamento de comportamento aqui no Brasil, aí eu vejo algo que está acontecendo que pode ter semelhança lá fora, ou algo que tem uma pegada que vai dar um cheiro de exponencializar, ao mesmo tempo que eu olho movimentos de negócio. Então, nossa, uma empresa de drone começando a
trabalhar com entregas específicas. Então, na África, por exemplo, eu começo a pegar recortes de situações, começo a ver tecnologia que está surgindo próximo de startup, busco muita informação com fornecedores, inteligência artificial, esses algoritmos que vão selecionando. Então, geralmente, eu separo essas ondas, como disse a Vanessa, por cluster, começo a ter reunião com o meu time, com uma reunião que nós chamamos de Spark, para entender como que é essa dinâmica, né, de comportamento versus tecnologia, versus novo material, novo produto, como que isso linka por um próximo step, né? E aí você começa a criar algumas tendências. Então, por exemplo, hoje, né, até uns 3, 4 meses atrás, a gente tinha muita necessidade do pequeno varejista de, como eu posso te falar, de uma moda casa, por exemplo, de uma pequena loja. Hoje, dentro desse ritmo total que eu tenho, eu consigo mudar a minha estratégia, né, para levar agora esse pequeno lojista para dentro da minha loja. Então eu começo a trazer experiências. Por quê? Porque eu quero salvar esse cara, porque eu estou dentro de um novo momento. Então você começa a criar novos ecossistemas, né? Então, assim, é muito natural, como a Vanessa disse, é muito instintivo. Você começa a juntar vários quebra-cabeças e aí sai com uma nova tendência a ser seguida. Agora, muito claro, né, já que a gente está vivendo um momento contactless, né, a volta, né, da gente se reestruturar totalmente para acabar o cartão, né? Então você começa a ver uma nova tendência surgindo, né? A tendência de comando de voz aparecendo muito forte agora, né? Então, assim, as novas estratégias surgindo conforme mudanças comportamentais. Toda vez que a gente começa uma apresentação falando sobre cenários de exploração de futuros, a gente fala sobre futuros plausíveis, possíveis. Existe até um cone, quem tiver curiosidade, procura cone de futuros, bem simples na internet que vocês vão achar. E ele sempre vai falar o seguinte, que quanto mais para frente, quanto menos for presente, for mais 2 anos, 5 anos, 10 anos, mais difícil da gente prever. Então, existem cenários possíveis, tem cenários mais plausíveis e tem cenários mais prováveis. E mais do que isso, tem os cenários favoráveis, que é aquele cenário que você vai ajudar a co-construir, porque o futuro, né, não existe. Existe uma possibilidade de futuros que vão ser co-construídos com todo mundo. E tem um negocinho que a gente sempre coloca e nunca ninguém presta atenção, que a gente chama de wild card, ou carta coringa, ou cisne negro, ou black swan, que é cenários que são bastante improváveis, né? Mas que têm um crescimento exponencial, que têm uma possibilidade de um grande impacto e tem uma solução distante, mas que fazem com que mude tudo. E eu vou dar exemplos além disso que a gente está passando, mas, por exemplo, as torres de 11 de setembro, ou quando a gente fala sobre, pode ser uma coisa boa, tipo invenção da pílula anticoncepcional, ou a própria invenção da internet. Isso são todas questões que não estavam claras que iam acontecer dentro daquele momento e tem essa característica de ser exponencial, de ter um grande impacto, de ser uma solução, de ser bastante imprevisível, né? E daí, entre o universo futurista, está todo mundo aí discutindo, era previsível ou não era previsível, né? De um lado, sim, a gente tem pessoas como o Obama, como você comentou, que ele estava falando sobre a pandemia, a John Hopkins estava dizendo sobre a pandemia já há algum tempo, o Bill Gates, lá no TED, em 2015, ele estava falando sobre isso, o próprio Nassim Taleb, que é um dos que popularizou esse termo, cisne negro, ele falou sobre isso. Ele falou que a Covid não seria um cisne negro. E do outro lado aí dos futuristas, a gente tem uma série de pessoas. A gente tem desde The Guardian, MIT, a gente tem o Future Today Institute, enfim, uma quantidade de Sequoia Capital, tem uma galera falando, olha, tipo, absolutamente imprevisível. Por quê? Né? Eu até tem uma futurista que eu amo muito, que chama Amy Webb, eu até tive o prazer de ter uma live com ela na sexta-feira passada, e a gente discutiu exatamente sobre isso, e ela falou assim, olha, a gente não consegue definir no momento que a gente está se é um cisne negro ou não era. Se assim, poderíamos ter previsto, a questão é, o que seria necessário para a gente ter previsto? E a quantidade de coisas necessárias para a gente ter previsto essa pandemia, elas vão muito além do nível de preparação ou de exploração de cenários que hoje as empresas ou os governos ou as instituições ou organizações têm. Tanto que ninguém estava preparado, né? Eu acho que a coisa mais clara de demonstração de não importa a perspectiva da gente poder tratar como um cisne negro,
né, essa questão da imprevisibilidade, é exatamente o fato de que não existia praticamente nenhum plano real de preparação para o que a gente está vivendo, não dessa forma. Então, assim, até o ano passado, isso não é mesmo verdade para o começo desse ano, tá? Então, assim, com os dados que a gente tinha em julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, provavelmente em janeiro era bem possível a gente ter previsto o que ia acontecer esse ano. Se tivesse uma organização que centralizasse tudo isso e conseguisse prever. Eu não acho que é uma questão de irresponsabilidade ou imaturidade ou de, por que ninguém falou nada antes? Mas eu acho que é uma questão de a gente estar vivendo uma questão que são tempos realmente muito diferentes, que tem uma característica de tempos diferentes. Quando a gente fala de cenários futuros, a gente não faz nem o beabá, é muito difícil a gente fazer o beabá. Quanto mais a gente conseguir entender uma coisa que é tão rara quanto essa, sabe? E o que você acha que é o reflexo disso, né? Por que a gente age dessa forma? Tá, por acaso, lendo um livro agora que acha que isso tem muito a ver com o mindset de revolução industrial, né? De que a gente foi preparado muito para reproduzir padrões, né? Então a gente perdeu um pouco nossa capacidade imaginativa. Você acha que tem a ver? O que você acha, Vanessa? Eu acho que é sempre muito difícil quando a gente fala sobre... a gente pensa de uma forma linear, como o próprio Demetrio disse, a gente está vivendo num tempo que é muito mais acelerado, um tempo que é exponencial, e mais do que isso, a gente está vivendo numa era bem de transição, né, quando a gente fala desses tempos pós-normais. Sem a confiança de que a gente pode voltar para um passado conhecido, ou seja, que a gente pode replicar esses padrões, e sem clareza sobre um caminho, sobre um futuro que realmente a gente deseja, ou que a gente acredita que seja sustentável, né. Então a gente consegue pensar muito bem sobre padrões no cérebro. Ele é focado em entender padrões. Isso, inclusive, é o que a gente faz quando a gente pesquisa tendência. E agora, a gente tem que viver quando a gente fala sobre tempos pós-normais, a gente está falando de tempos que a gente precisa conviver com complexidade, com caos, com contradições, com ambiguidade, né? E todas essas questões não são claras para a gente vive muito mal. Não sei como que vocês estão sentindo essa crise, né? Porque pegou para todo mundo de uma forma, mais do que a forma biológica, né? Que afinal de contas a gente está falando de uma doença mesmo, a gente está falando de infecção, etc. Mas a gente está falando de o quanto que está sendo difícil para as pessoas do ponto de vista psicológico, de lidar com uma situação tão incerta, né? O que mais dói nesse vírus e no que ele causa é atingir as fissuras e as rachaduras que a gente tem como sociedade e como indivíduo até, sabe? Ele pega isso e cutuca lá, sabe? Tipo, você tem um problema no seu sistema de saúde que você aguenta só um pouco aqui, então beleza, eu vou fazer você ter que aguentar muito e vai doer. Você também tem um negócio de indivíduo que você tem alguma incerteza, alguma coisa na sua cabeça que não tá tão bem resolvida, então tá bom, vou fazer você ficar mais tempo sozinho e convivendo com os seus problemas. Então o fato de você ter que lidar com isso não é negociável, você vai ter que lidar com isso. Você também tem um mundo muito polarizado, né? Todo mundo é muito pra direita ou muito pra esquerda, muito pra cima, muito pra baixo, tem opinião muito forte. E aí você tem uma indecisão muito grande porque ninguém toma decisão nenhuma, já que tá todo mundo em uma extremidade. E tudo isso torna esse cenário muito mais complexo, né? Porque você não tem uma certeza de direção, já que é tão difícil chegar num consenso num cenário que é todo mundo tão extremo, né? Acho que ele dói em pontos que não são só saúde ou coisas mais óbvias, né? Porque essa doença ela tem um aspecto de uma doença social, né? Porque a gente, como indivíduo, num pensamento linear, a gente não tem coragem de ressignificar o futuro no presente. Então, a partir do momento que você não pode, que se você olhar, vamos falar o que está acontecendo, nós perdemos o Dia das Mães, né? Então, assim, todo o nosso mundo, nesse momento, a gente era invadido por informações, compre o presente pro Dia das Mães, vá abraçar a sua mãe, o perfume, né, o relógio, acabou, né? Então, assim, o futuro o futuro confortável não, né, mudou, né? Então, assim, eu penso que a descoberta é uma coisa, a gente estava vivendo um zeitgeist de felicidade, né? H1N1 não foi nada, né? O ebola, coisa de filme, né? Quando a gente conseguiu entender, né, que
que essa mudança, ela não estava preparada, como a Vanessa disse. Em certos momentos existe o cisne negro, mas a gente estava no momento da exponencialidade, né? Então eu acho que tinha uma vontade, né, insuperável do homem achar que essa sensação de filme que nós estamos vivendo hoje não aconteceria, né? Mas eu acho, gente, que esse momento ele vai ser uma alavanca para novas questões, né? Então, assim, a gente vai se perguntar se a gente vai querer pagar R$50 no hambúrguer, né? Por que um jogador de futebol ganha milhões e um cientista não, né? E nesse momento, né, qual que é o peso, qual que é a medida, né? Então, assim, abriu, eu acho que uma rachadura no futuro, né? Então, eu acho que a gente vai entrar nesse novo futuro já ressignificando, porque é um update or die mesmo de comportamento, eu acredito. A gente teve que aprender forçadamente por ter que trabalhar em casa e ainda vai ter que aprender como empresa, governo, setores, né, educação, saúde. Putz, isso vai ser um negócio que vai marcar com certeza, assim. A gente vai olhar os livros de história daqui a muitos anos e ver que isso mudou, assim. Eu já estava conversando com um grupo de executivos sobre a famosa transformação digital, né? Transformação digital morreu, acabou. Acho que o cargo, para mim, é uma piada de Chief Transformation Office, não existe mais. Agora é uma sustentação digital. Transformação digital já é um degrau muito inferior do que a gente se espera do novo normal, né? E quem não se transformou, acabou, né? Exatamente. Quais são os hábitos que vocês acham que vão prevalecer? A gente está tratando desse mundo ACDC, a gente está tratando de 4 grandes movimentos, né? Um se trata mais sobre essa vida remota, né? Essa vida deslugarizada. O outro ele trata mais sobre fronteiras. Outro ele fala um pouco mais sobre a economia pós-Covid, né? E a outra que fala um pouco sobre mudanças de paradigma. Eu acho que o que mais fácil da gente falar das coisas que eu acho que devem mudar são quando a gente fala sobre essa deslugararização das coisas. Se a gente, há 2 meses atrás, tivesse falado assim, gente, seguinte, vamos tentar uns dias por semana, as crianças ficam em casa, e daí a gente faz alguns programas que os próprios pais ensinam enquanto elas estão ali. Vamos tentar a gente ficar sem faxineira dentro de casa. Vamos, de repente, em vez de lotar o hospital, vamos tentar falar com o médico para as coisas que não forem super essenciais, né? Que tal, em vez da gente ir para academia, a gente todo mundo tentar fazer as coisas, sei lá, da sala de casa? Acho que as pessoas teriam pensado nisso, não existe nenhuma possibilidade de que isso vá acontecer, né? Então, eu acho que o fato de a gente ter uma aceleração desse processo, porque todo mundo que não tinha, né, esse hábito, acho que a gente aqui ainda fala bastante sobre Zoom, conferência, porque a gente faz coisas com pessoas de fora e tal, mas eu acho que a maioria das pessoas, tipo médicos, e não é nem pela natureza da profissão mesmo, nunca tinham feito isso antes, né? Então eu acho que com certeza isso não tem como voltar atrás da mesma forma. É claro que, assim, se a gente pudesse escolher, eu imagino que vocês também preferiam que a gente estivesse ao redor de uma mesa fazendo essa conversa, certo? Eu imagino que sim, eu preferia. Com certeza absoluta. Exatamente. Eu também preferia, a gente podia abrir um vinho e ter essa conversa, e a conversa ela acaba fluindo melhor, a gente olha no olho, a gente gosta de tocar nas pessoas, mas ao mesmo tempo não é tudo que é necessário dessa forma, né, e a gente consegue ter mais acesso às coisas. Então, quando a gente fala sobre essa deslugarização das coisas, né, quando a gente pensa em novos espaços de convivência social, com novos códigos dessa convivência online, a adoção de tecnologias específicas, né, a própria realidade virtual está tendo um boom, as pessoas estão mudando muito rapidamente, né, seus modos de produção, assim, eu acho que essa remotização do mundo, vamos dizer, eu acho que ela não é que vai ficar assim, claro que eu não acho que não vai ter mais escola, mas eu acho que a gente vai se dar a oportunidade de ter coisas mais híbridas, sabe? Eu concordo. Bom, eu acho que o retorno vai ser otimista, tá? E acho que as marcas vão começar a adquirir um propósito, que nós vamos começar a nos perguntar na volta, né, no pós-Covid, se a gente vai aceitar mesmo que tudo aquele ambiente que nos rodeia vai
vai agir daquela forma, né, no novo normal, né? Então eu vejo que filantropia não vai ser tudo, sabe? Eu acho que as marcas vão começar a ter ofertas por significados. Eu acho que alguns grupos de clientes, em função desse novo comportamento, né? Semana passada saiu um estudo em que nós viveremos a reclusão em momentos sazonais até 2022. Então, as lojas abrindo em horários específicos para grupos de risco. Eu acho que o modelo de coworking, agora que já se provou, como a Vanessa disse, né, que dá para trabalhar em casa e ter uma rotina normal, o que vai acontecer, né, com esse novo modelo que já ficou antigo dentro desse novo cenário, né? Eu acho que o home office bombando total, e isso vai fazer com que as burocracias caiam cada vez mais, né? A assinatura de contratos digital, acho que é algo que vai exponenciar bastante. Com esse boom cada vez mais de delivery para tudo, acho que as cloud cozinhas vão começar a surgir com força. Esse termo significa que são restaurantes que não têm presença física em determinados bairros, ele monta uma cozinha fechada só para fazer delivery. Eu acho que isso vai exponencializar. Eu acredito também na medicina 2.0, cada vez mais o laboratório e o consultório para dentro de casa, né? A gente já consegue fazer hoje um exame de DNA, né? Quem dirá outros tipos de exame com aparelhos que sincronizam com o mobile e levam essa informação para o médico. O esporte 2.0, acho que hoje a gente tem equipamento suficiente para isso. A compra consciente com varejo em casa, cada vez mais o e-commerce usando ferramentas para fazer com que o consumidor sinta-se numa loja física. O streaming fazendo a mudança na janela aí do entertainment, fazendo com que os filmes às vezes sejam lançados diretamente no streaming, pulando toda a barreira de cinema. Vamos pensar que a gente não vai entrar em uma sala fechada durante um bom tempo, né? E como essa indústria vai, né, se organizar, né? O futuro do trabalho vai ser o Anywhere Office, então você vai poder trabalhar em qualquer lugar aí, então vai ser o Mobile Office. Nós vamos criar novas técnicas de sobrevivência, né? A gente vai começar a sair cada vez mais da cidade, com tudo se comprovando nesse novo modelo, a sustentação digital, como eu disse, aí empurrando qualquer burocracia, fazendo com que as empresas tenham esse novo mindset, né? Impressora 3D, já que eu vou ficar cada vez mais dentro de casa, eu acho que essa indústria vai começar agora a pôr a sua cara para fora mesmo, e aí diversificando nos insumos, a amplificação aí no varejo pro faça você em casa, pro do it yourself, né? Então, assim, cada vez mais hortas, pessoas cozinhando, a volta do quebra-cabeça com força, atividades dentro de casa. Então, assim, como comportamento, e aí o algoritmo, para mim, essa é uma questão muito importante, o algoritmo começando a entrar na nossa rotina como arroz e feijão, né? Hoje a gente consegue ver que a geolocalização trouxe uma nova ferramenta para os governos, né, começarem a ter aí uma inteligência artificial minimamente aí ao favor do Covid, né? Então, hoje eu consigo saber, né, via algoritmo de geolocalização, quantas pessoas, a quantidade percentual de pessoas que estão respeitando a reclusão, né? Então, acredito que esse tipo de algoritmo cada vez mais amplificado na nossa vida. Acho que são esses pontos de mudança que a gente vai começar a ver no nosso presente aí com mais força. Eu acho que a tecnologia tá aí para fazer essa era funcionar, e o 5G eu acho que é um negócio que vai cimentar isso, sabe? Porque a gente vai ter qualidade de internet de banda larga de casa em qualquer lugar. E aí isso muda o jogo. Mas será que isso é na nossa bolha ou isso no Brasil inteiro, governo? Cara, na nossa bolha, né? É sempre assim. É sempre assim. Sempre começa na nossa bolha e depois torna mais normal, assim. Mas assim, se você pensar no 4G, o 4G foi implementado em bem menos tempo que o 3G. Eu acho que o 5G vai demorar metade do tempo que o 4G foi também. A brasileiro é early adopter, né? Brasileiro adota cedo, né? Tem essa, né? Usa muita tecnologia, né? O volume de horas de navegação, desde a internet web, já era mais alto do que a média mundial. O mobile também é bem alto. É curioso, né? Essa dicotomia do brasileiro. Pensando em algumas marcas que se destacaram, né, nesse momento, que estão se destacando, né, a gente vê que em comum tem uma questão de um pensamento mais coletivo, uma pegada mais responsável, mais social. Agora, eu sempre fico em dúvida, né, se
será que essas marcas vão prevalecer no futuro? As pessoas vão continuar sensíveis, vão ter a memória? Ou será que na hora que aparecer uma marca concorrente queimando o preço, todo mundo esquece de tudo isso e o drive volta lá pro meu umbigo, né? Que no fim do dia é isso. O que vocês acham? Eu acho que essa ideia das pessoas cobrarem as marcas, elas vêm já faz algum tempo. A gente vem falando sobre essa ideia da desconfiança nas grandes instituições já há um tempo, porque ela veio também junto com a cultura da TAP, né? Então, antes a gente concentrava a nossa opinião nas grandes mídias, na propaganda, e hoje a gente concentra muito mais na experiência das pessoas, nas referências. Até a Edelman soltou um estudo agora há pouco, que ela falava que as pessoas têm grandes expectativas com relação às marcas, né? Se não me engano, 62% falavam que o país não vai sair da crise sem que as marcas tenham um papel crítico, né? E daí eu queria até trazer de volta uma coisa que o Bruno falou, que ele falou logo no começo, assim, que isso está escancarando as grandes diferenças, né? E eu acho que é bem isso. Sabe aquela historinha do sapo, que quando você coloca o sapo numa panela, se você for jogando água fervendo, o sapo morre, se for aos poucos, mas se você jogar o sapo na água fervente, ele pula fora, né? Porque é um pouco isso, não é que a gente está fazendo coisas muito diferentes nos últimos 10 anos, né? Não é que a gente tem agora que surgiram uma série de bilionários, é que quando as coisas estão muito escancaradas, eles falam, putz, ok, agora todo mundo está na mesma e a gente está precisando de alguns bilhões para resolver o problema. Onde temos bilhões? Primeira coisa, olha essa galera aqui que tem meia dúzia de pessoas que conseguiram resolver o problema de um país, né? E eu acho que as marcas, elas entram um pouco dentro disso, né? Que daí as pessoas olham e falam assim, será que faz sentido você fazer um monte de propaganda falando bem de você mesmo, em vez de você gastar esse mesmo dinheiro, você informando as pessoas, fazendo bem, e as pessoas começando a se conscientizar que para fazer isso, né, você precisa votar nessas marcas com seu dinheiro, basicamente, né? Então eu entendo que eu pessoalmente, eu fiquei bem impressionada com a agilidade que as marcas conseguiram responder. E eu vou te falar porque eu trabalho dentro desse universo corporativo há muito tempo, e eu sei o quanto é difícil, Demetrio, difícil você conseguir aprovar uma ação dessas, né, tipo, para board e tudo mais. Nossa, muito difícil, né? Eu acho, Vanessa, que o que aconteceu a gente está vivendo um momento de squad, né? Onde as decisões, não existe mais o the one, né? Então, eu acho que o acelerador disso foi que agora tem comitê de tudo, né? A gente está em 10 mil comitês, 10 mil projetos, 10 mil squads. Então, acho que formou-se comitês de crise e a visão do coletivo foi muito entendida. A gente está vivendo um momento de diversidade, né? Pois é, então, e daí a gente viu as marcas, elas realmente, tipo, tomando para si isso. E eu achei bem legal, assim. Claro, gente, toda vez que a gente fala sobre isso, alguém fala, mas é porque eles querem vender. Claro que eles querem vender. Isso, eu não acho que a ideia de você querer vender ou a ideia de você construir branding tem a ver com isso, mas a verdade é que se você estiver construindo branding em cima disso, as pessoas estiverem comprando por causa disso, isso gera um círculo que ele é virtuoso, né, para as coisas. Então, eu fiquei bem impressionada com as marcas. A Riachuelo fez coisas, né, Demetrio, você pode contar um pouco mais. Eu vi várias marcas, a Ambev fazendo muitas ações assim, tipo, uma seguida da outra na semana, Alpargatas. Teve todas as empresas que se juntaram para fazer aquele programa Não Demita. A Magalu mesmo, assim, eu fiquei muito impressionada. Eu falei assim, gente, vou ter que comprar uma secadora. Eu estava comprando uma secadora, eu pensei assim, acho que eu vou ter que comprar na Magazine Luiza, porque, assim, eu quero que as empresas que estejam liderando isso continuem existindo, sabe? Eu acho que isso é muito a visão do capitalismo consciente, que nem é um movimento tão novo, mas que eu acho que é um pouco do que você falou, né, Vanessa, de ganhar força no momento em que as coisas são escancaradas, né? E aí eu acho que o consumidor também começa a entender que precisa existir a moeda de troca, né? Essas empresas têm fins lucrativos, elas precisam continuar existindo, pagando a folha delas de pagamento, dando lucro ao acionista também, né? Mas também tem o lado onde a empresa pode retornar para a sociedade. Então, eu acho que é legal esse momento onde converge esse entendimento dos dois lados, né? A empresa entendendo que ela é corresponsável e o consumidor aceitando de que ela
tudo bem ter lucro também, né? É bem curioso esse momento, eu também fico bem surpreso positivamente. Acho que a gente tem bons exemplos aí de várias marcas, e só tomara que isso permaneça, né? Eu espero que esse não seja um movimento que seja esquecido daqui 6 meses, daqui 1 ano, quando surgir uma vacina, sabe? Tudo voltar ao normal, cada um por si, Deus contra todos. Eu achei que tem algumas coisas novas, assim, por exemplo, eu achei que foi bem incisivo algumas ações, o próprio Itaú que doou 1 bilhão, né, assim, eu acho que, não sei se as pessoas têm diferença, sabe, conseguem entender a diferença, o Itaú doou 100 milhões versus 1 bilhão, sabe, eu acho que se fosse por uma questão de branding, ia dar meio na mesma, porque são muitos zeros para qualquer pessoa, assim, não consegue entender a diferença. Eu acredito exatamente nisso, Vanessa. Eu acho que as grandes corporações que vão gerar essa resiliência social no indivíduo, no final do dia, vão ser aquelas que vão dar o dinheirinho delas, né? O que elas podem dar, né? Então, você vê nos Estados Unidos como um todo, oferecendo o estacionamento como casa de homeless, como ponto de verificação de Covid. Então, acredito que a marca que trabalhar essa entrega, pegando seu momento fabril como a Ambev, fazendo o álcool gel, sabe? Eu acho que essa guinada, usando a máquina, eu acho que vai surtir muito mais efeito como branding, como social também, sabia? E o que eu acho também é que ele é uma questão que, acho que pela primeira vez, não a primeira vez, mas assim, não era o comum essas demonstrações serem tão genuínas. Antes sempre tinha uma sacadinha ali por trás, uma tentativa de uma pegadinha, e acho que dessa vez as marcas estão realmente empenhadas em construir e fazer disso uma plataforma perene das marcas, né? A gente viu com esse movimento que o comércio online deixou de ser uma opção secundária. E o curioso é que na China, onde a pandemia já passou, o pico da pandemia já passou, né, 95% das lojas do Starbucks foram reabertas, mas o movimento das lojas está em torno de 60% do que era. Então as pessoas vão e não consomem mais na loja. O que vocês acham? O varejo tradicional vai encolher? Como é que a gente faz para atrair o consumidor de volta para as lojas físicas? Cara, assim, eu acredito que a gente vai começar a ter que trabalhar com experiência, né? Eu acho que a marca que só pendurar o seu produto não vai, nesse momento em que eu acredito que a gente vai sair de uma maneira positiva, eu acho que a loja tem que ser, o varejista, ele tem que ter uma atração ali, tem que ter um diferencial, como elemento, como asset. Hoje a jornada, ela, como você disse, né, está 60% de movimento no físico, mas no digital continua bombando. A jornada é mista, né? E eu acho que ela vai estar cada vez mais. Então, por isso que eu acho que o recorte da experiência física vai ficar cada vez mais prato do dia do varejo. Na Riachuelo, nós temos um olhar de trazer cada vez mais tecnologia para dentro da loja. Nós temos uma loja conceito no Morumbi, em que estão expostos vários assets, desde o provador, e aí comportamental também, viu, galera? Porque desde o provador unissex até um provador com espelho digital, que você consegue consultar outros produtos, comprar dentro do provador, chamar o atendente, a loja é feita com materiais reciclados. Então, assim, eu acredito que a experiência vai voltar. E é claro, né, nós vamos viver momentos em que vamos ter regras, né, loja com movimento reduzido, um horário reduzido. Então, eu acredito que a volta, ela vai ser bem fragmentada. Eu apostaria mais eu acho que com certeza a experiência deve mudar e deve ser bastante diferente, vamos dizer, lá para o ano que vem, por exemplo. Mas eu acho que a primeira coisa que deve mudar muito a questão do comércio online. Na pandemia no SARS, lá na China, de 2002 a 2004, se não me engano, teve um boom do e-commerce, né? Tipo, o Alibaba, ele surgiu praticamente, assim, com a força que ele tem hoje, ele surgiu dentro daquela época. O Taobao foi no momento de isolamento de quarentena, o JD, que enfim, são as grandes gigantes do comércio eletrônico na China, eles aconteceram dentro desse período de imensa restrição. E a gente, diferente da China, diferente dos Estados Unidos, apesar da gente ver crescendo essa ideia de apps e tal, a gente não tem um comércio eletrônico com essa robustez que tem fora, né? Então, eu acho que o que a gente vai ver crescendo e tendo um boom dentro dessas empresas é quem que vai ganhar essa corrida
né? Essa corrida virtual. Eu acho também, Vanessa, eu acho que, puxando a reboque aí sua resposta, eu acho que é um bom momento para a galera de logística começar a desenvolver novos algoritmos, novos formatos de entrega. E aí, assim, a gente, né, que tem P&D e futuro na veia e inovação, começar a forçar a entrega com drone, né, novos tipos de formato logístico, né? Eu acho que tem desafios interessantes em logística aí. Já tinham, né, mas agora eles vão ser muito necessários aí. E na educação, o que vocês acham que vai rolar? Eu acho para mim que a educação ela vai se tornar um pouco mais híbrida, não só do ponto de vista de... eu acho que de um lado sim, de ela ser um pouco mais remota, de ter educação à distância, mas é mais do que isso. Eu acho que as pessoas começam a diferenciar a ideia das certificações, né, e dos currículos normais e tal, para aprendizado. Eu acho que o boom das lives e o boom dos cursos, ele está servindo para alguma coisa, que as pessoas aprendendo que elas podem ter diversos interesses e elas podem ir atrás desses interesses. Se você quiser aprender a programar, você não precisa fazer uma faculdade, você consegue de uma forma muito mais fácil você achar isso na internet. Então eu acho que a educação ela tende a ter uma mudança bem significativa mesmo, assim, de questionamento, inclusive, dos padrões que a gente tem hoje. Cara, eu acho que a gente já está vivendo essa mudança, essa onda aí. Já começa pelas grandes corporações que já começam a não exigir mais o nível superior como carta de entrada numa empresa, né? Eu acho que os soft skills, hoje, nesse novo jeito da gente trabalhar, tá valendo muito mais você saber trabalhar em equipe do que você saber matemática financeira, né? Matemática financeira você vai e compra, né? Trabalhar em equipe é algo que você desenvolve na sua vida, na sua carreira, como resiliência, né? Como saber lidar com diversidade e as adversidades, né? Saber errar. Então, eu acredito que a gente vai começar a compor o nosso leque de conhecimento como um Lego mesmo, né? Então, eu formato uma barra ali, que é um core do meu conhecimento. Eu sou um cara de TI, eu sou um cara de marketing, mas atuo porque eu fiz um curso de e-learning no MIT, outro no INSEAD, e juntei com o que eu fiz na Disney. Você começa a criar esses Legos, né? Eu acho hoje muito, muito difícil, né, você ver a profissão, né? A gente está vivendo um mundo do futuro do trabalho, né? Nós vamos viver, né, Vanessa, há mais de 100 anos. Vamos mudar, a nossa profissão vai ser ressignificada todo esse tempo, né? Então, a gente começa a perceber as novas profissões surgindo e esses novos movimentos de mudança, né, de ensino. É muito interessante, né? Há 3, 4 anos atrás, a gente não tinha ouvido falar no cientista de dados, né? E hoje é a coqueluche corporativa do momento, né? E o motorista de Uber não existia até não existir esse novo negócio, né? Então, eu acredito que, como o futuro do trabalho, o ensino vai começar a ter essas novas nuances. Ensino, você é a prova viva aí, né, Demetrio? O cara que foi moldando o seu Lego aí. Conheci o Demetrio, ele era gerente de projetos na BASF, com uma formação em TI, e agora está aí futurista. É muito, muito bacana de ver na prática, né? E agora acho que vai ser acelerado nesse momento, né? E quando a gente pensa no segmento de viagens, né? Eu vi uma estatística que mais de 50% da frota aérea do mundo está parada em pátios. Eu tenho um bom amigo aí que é piloto no Oriente Médio, né, de uma empresa do Oriente Médio, mas voa o mundo inteiro. Ele está agora principalmente voando cargo, porque passageiro quase não tem. Como é que vocês acham que os hábitos de viagem vão mudar se a gente olhar tanto da perspectiva de negócio quanto de lazer, né, e também toda essa cadeia que está envolvida, que não é só a companhia aérea, né, tem toda a questão dos hotéis, o Airbnb, que perdeu aí uma janela para um IPO. Como é que vocês acham que isso vai ser ressignificado? Viagens, no geral, né, eu acho que vai ter um grande impacto. Eu acho que daqui a um ano a gente vai ter que ver quem sobrou realmente de players, assim, porque vai depender muito do auxílio governamental, vai depender muito de como que eles vão conseguir hibernar aí durante esse período, utilizando as palavras da própria Azul. Porém, falando de formas diferentes de consumo, eu acho que, primeiro, viagens corporativas, elas tendem a existir menos. Eu acho que já teve um grande processo das pessoas evitando viagens corporativas, por uma questão de custo e tal. E eu acho que essa ideia de todo mundo remoto, eu acho que muitas conferências, muitas coisas vão ter metodologias híbridas, né? E as pessoas vão viajar menos mesmo. Do ponto de vista de comportamento de consumo de viagens de lazer, ele muda um pouco.
porque eu acho que vai demorar um tempo para as pessoas mudarem os seus hábitos. Porém, eu acho que tende a diminuir também, porque a gente está falando também de questões relacionadas ao clima, né? Então, as pessoas começando a ser um pouco mais conscientes com relação a quão longe elas vão, né? Eu posso dizer que, por exemplo, eu sou um péssimo exemplo, porque eu viajo muito durante o ano. E eu não como carne, por exemplo, por causa do clima, mas é muito pior eu viajar muitas vezes por ano do que eu não comer carne, por exemplo. Então não é uma coisa que as pessoas normalmente pensam, né? Quando você vai escolher se você vai para, sei lá, Rio de Janeiro, ou se você vai para a Alemanha, ou se você vai para a Ásia. Você pensa no custo, você pensa em uma série de outras coisas, mas não com relação a isso. Então eu sinto que as pessoas vão realmente rever um pouco os seus hábitos com relação ao lazer, principalmente explorando lugares um pouco mais perto, um pouco mais seguros. Eu acho que muito com relação ao nível também de segurança e de resposta dos países, eu acho que esse vai ser um setor, infelizmente, que vai sofrer bastante nos próximos... Vai ter uma grande ressignificação mesmo nos próximos 2 anos, por aí. Eu acredito que nesse momento a gente vai fazer esse olhar interno mesmo de regionalização. Então, a volta lenta, óbvio, né, em função de hábito, de valores financeiros e segurança, nós vamos optar a fazer viagens mais curtas, né, mas acho que a gente vai permanecer com um momento outside. Tem projeções que a volta é sempre uma volta com muita felicidade, né, mas uma volta restritiva. Eu acredito que as viagens corporativas elas vão quase que inexistir. Também os formatos de eventos, eu acredito que também vão ser ressignificados, né? Esse ano nós não tivemos o SXSW, e aí ele começou um pedaço digital. Então eu acho que esses novos eventos, eu acho que a formação de decodings, né? A Vanessa pode explicar bem esses formatos em que um organismo pega a informação do evento e replica para vários executivos de maneira corporativa. Eu acho que isso é uma grande pegada, eu acho que acelera. Então, eu acho que a gente vai começar a ter pequenos movimentos, né? E eu acho que acelera mais para eventos de Natal e Ano Novo. Eu acho que esse ano mesmo a indústria já está queimada. Ponto para o Zuckerberg, que comprou óculos Rift uns anos atrás, né? Agora a gente vai fazer reunião virtual agora. Tipo isso. É verdade, é verdade. Outra coisa que a gente tem visto aqui, o Demetrio até pincelou sobre eventos, mas indo para um lado de entretenimento e de menos corporativo, como que vocês acham que vai ficar essa área de shows, de evento para pessoa comum? Evento corporativo, o Demetrio já falou, acho que também não vai rolar muito mais. Mas a gente vê que é a era das lives agora também, né? Porque é live para todo lado, live de sertanejo, pega um estilo aí e faz uma live. Teve até o evento lá, como que era? All Together, não era? Foi isso. Então, esse evento também foi mega, um monte de gente conhecida lá. Como que vocês acham que isso vai mudar essa indústria aí, que é uma indústria mega bilionária, né? Eu não acho que vai deixar de existir, mas acho que vai demorar muito mais do que as pessoas imaginam. E vai depender, e eu acho que é bem instável e incerto, dependendo realmente da forma com que as coisas vão existir, não só dessa pandemia, mas, enfim, das consequências dela, né? Tanto do ponto de vista de recessão econômica e uma série de coisas. Mas eu acho que também ela tende a mudar, então eu acho que a gente está falando de muitos tipos de experiência que devem surgir nesse meio tempo. E eu vou dar um exemplo, não sei se vocês já ouviram falar no Burning Man, é uma experiência, né, coletiva, que não existem organizadores, todo mundo faz parte da organização, eu vou há algum tempo. E o Burning Man foi pela primeira vez em 30 anos, foi cancelado. Eu também fui para o South by Southwest, depois eu posso mandar para vocês o link. A gente fez um documentáriozinho sobre o cancelamento do South by Southwest, porque a gente estava lá. Então era... Documentário maravilhoso, não é documentáriozinho, é um puta documentário foda, emocionante, muito legal. A gente chegou lá e falou, o que a gente vai fazer, já que a gente está aqui, foi cancelado, a gente falou, vamos fazer um documentário, foi bem legal. Vou colocar o link aqui na descrição do episódio. Boa. E o Burning Man, esse ano foi cancelado pela primeira vez em 30 anos, mas eles estão construindo uma versão no multiverso. A gente não sabe ainda se vai ser uma coisa mais Second Life, uma coisa em VR, mas vai ser pensado para o segundo semestre
em criar uma coisa totalmente diferente. E eu estou dando um exemplo, bem que é um exemplo não corporativo, não de negócios, é de pessoas feitas por pessoas, para falar que eu acho que vão mudar muitas das formas que a gente tem experiência, sabe? Eu concordo sem dúvida. Eu acho que além de mudar os formatos, as experiências, eu acho que as janelas vão mudar nesse mundo. Eu acho que você vai poder comprar como você compra o jogo de futebol. Eu acho que você vai poder comprar o jogo de futebol, o show em casa. Eu acho que a gente vai começar a ter esses novos formatos. Mas um diferencial que a indústria tem que ficar muito esperta são as janelas, né? Agora a gente vai ficar mais tempo em casa, então assim, eu acredito que os shows, a gente vai ter uma janela muito menor de lançamentos, né? Você vê algumas gravadoras hoje, ao invés de segurar o lançamento de um disco, estão soltando e adiantando, vendo que tem uma experiência mais in-house, né? Então eu acho que, exatamente como a Vanessa falou, a gente vai começar a fazer um stretch nesses formatos, nessas possibilidades, a gente vai deixar de ser mais cartesiano, né, nesse formato. Falando isso, o próprio Travis Scott, ele resolveu fazer os lançamentos dele no Fortnite, que é um jogo, né? Quer dizer, eu nunca entrei, mas dizem que é um jogo e é super popular. E olha isso, é uma notícia de agora. Vou ler um pedacinho aqui só para contextualizar. Então, por isso, a dupla sertaneja Mateus e Cauã idealizou um aplicativo próprio focado exclusivamente em shows ao vivo. O cantor Gustavo Lima entrou como parceiro na empreitada que deve estrear já no próximo mês. O app vai operar um esquema pay-per-view cobrando uma taxa de R$ 9,99 por cada show ao vivo. Tá aí o novo normal das lives permanecendo, né? O pessoal tá esperto, aproveitando a janela já, porque, putz, se deixar isso passar não vai acontecer nada, né, cara? E impressiona a velocidade da implementação, né? Mas isso aí é desenvolvedor trabalhando de madrugada, isso aí é já antigo já. Desde que deve é deve. Desde que deve é deve, tá escrito trabalharás de madrugada. Outro setor que eu acho que deve ter um impacto bem grande, até o Demetrio já falou disso um pouquinho antes, é o setor imobiliário. Quando a gente pensa desse novo normal, todo mundo no home office, acho que as empresas vão começar a questionar se elas precisam de espaços físicos tão grandes. Esse eu acho que é um movimento mais óbvio, mas eu queria pensar um pouquinho como é que será que vão ser as casas do futuro, os apartamentos depois desse momento, né? Será que eles vão estar mais preparados também para a gente ter um momento entre trabalho e convivência e lazer? O que vocês imaginam aí do futuro dessa moradia? Olha, eu acredito que vai ter uma evasão, né, das grandes metrópoles, né? Acho que as famílias vão começar a ter consciência que uma vida mais reclusa, com internet, podendo a criança estudar em casa, podendo fazer suas atividades, eu acho que vai ter uma volta para o interior, eu acho que vai existir esse movimento. Eu acredito também que vai ter um boom do mercado de imobiliário para melhor idade. Eu acho que isso é uma fatia que tem poucas empresas que estão olhando, isso vai ser um boom, porque a nossa geração está ficando velha, né? E esse cuidado diferenciado aí com tecnologia. Então, eu acredito que está meio que se formatando para esse lugar. Aí, quando você fala de um ambiente corporativo, cara, vai cair a ficha, né? Que com toda essa eficiência dentro de casa que está rolando agora nesse movimento, não vai ter mais sentido você ter um super escritório com 500 pessoas socializando, né? E também por um momento de segurança, né, de saúde. Então, acho que esse movimento vai ser ressignificado e os locais de trabalho vão ser quase que ambientes para receber convidados. Acho que vai ser mais um local de evento e menos um local de trabalho. Acho que as duas coisas, pessoa física e pessoa corporativa, elas estão muito correlacionadas. Uma das coisas que nós já víamos vendo a questão do trabalho remoto, né? Porque hoje, assim, fazer o que a gente faz é muito difícil fora de São Paulo. Mesmo no Rio, né? Talvez Porto Alegre, talvez BH. A gente tem ali 4 ou 5 capitais acabando girando a grande maior parte das empresas, o que não faz o menor sentido do ponto de vista de um país com distribuição geográfica como o Brasil, né? E super pessoas qualificadas, e então a gente acaba tendo uma concentração não só de renda, mas também de perspectivas, né? De diversidade. Então, e o que não acontece em outros países. Então, se você mora na França, você não precisa morar em Paris necessariamente para trabalhar numa grande empresa. Se você mora nos Estados Unidos, isso não acontece também. Então,
Então, eu acho que deve mudar um pouco, né? E também desses movimentos migratórios, né? Como o Demétrio disse, eu acho que as pessoas também tendem a se espalhar mais, né? E ela se espalhando mais, também muda um pouco essa perspectiva da moradia que a gente tem hoje, que as pessoas estavam sempre nos mesmos espaços, né? Vai ver quanto é o metro quadrado ali nos Faria Limers, né? Então, num espaço muito pequenininho, dentro da mesma região, porque as pessoas têm que trabalhar por ali. Então, acho que essa questão deve mudar nos próximos anos, mas não é tão rápido, né, quanto a gente imagina. Eu fico pensando se isso não é um Deus Ex Machina que aconteceu com a gente pra dar uma solução para um problema que a gente talvez não soubesse muito como resolver em termos de sociedade, assim, mas sendo positivo, né? Pra quem não sabe, Deus Ex Machina é um esquema que existe como recurso de escrita, de roteirização, para poder inserir algo divino, sabe, no roteiro para mudar o plot, assim. Então, isso, de certa forma, ninguém viu que ia ver, e isso parece que tá mudando o nosso plot aí. Então, acho que eu interpreto um pouco dessa maneira, mas assim, sendo bem positivo, né? Que isso vai trazer um resultado positivo no final, assim. Eu acho... Você sabe que eu não sou necessariamente a pessoa mais otimista do mundo, né? Mas, assim, tipo, não é necessariamente quando a gente fala... Eu acho que o Demétrio falou lá da Singularity. Eu acho que a filosofia deles, para mim, é muito otimista e parte de alguns princípios. Não necessariamente eles condizem com a realidade dos países mais desiguais, por exemplo, com o Brasil. Mas isso posto, eu sinto que não necessariamente eu tenho uma perspectiva otimista de que vai acontecer, mas eu sinto que pode acontecer se a gente aproveitar todo esse momento para a gente colocar as coisas sobre uma ótica, uma perspectiva diferente. E eu vou dar alguns exemplos, né? A gente está falando de UBI, ou de renda universal básica, ou de renda básica, porque no momento que é colocado assim à prova, a gente vê que tem, sei lá, 40% da população que não vai ter o que comer no próximo mês, a gente começa a ter que rediscutir essas questões sobre direitos básicos. Pessoas estão falando sobre, por exemplo, precarização do trabalho com relação aos motoboys, por exemplo, e outros dilemas da economia compartilhada. A gente fala sobre aquela ideia do sapo, né? A gente colocou o sapo e o sapo pulou em uma série de coisas, né? As pessoas começaram a discutir sobre essa rejeição aos super ricos, as pessoas cobrando, falando, não é para pouquinho, se a gente está precisando de grana, tem um monte de gente que tem grana sobrando, né? A gente está falando sobre as marcas e como que as pessoas vão comprar de uma forma diferente, então existe uma consciência um pouco mais sobre um capitalismo que é mais voltado para a economia circular, para a economia indânite, que agora as pessoas estão falando sobre isso, mas das pessoas colocando o dinheiro delas onde elas realmente acreditam, porque elas sabem que aquilo vai ser necessário para a própria continuidade das empresas, né? Você quer que as empresas que fazem o que você acredita continuem existindo, pela própria sustentabilidade a longo prazo. E eu acho que tem um fenômeno muito legal que a gente tá tendo, que é essa ideia da humanidade interconectada de uma forma, né? Eu falei da live da Amy Webb que a gente fez na semana passada, mas ela falou uma coisa que me pegou bastante, que ela falou assim, a gente fica pedindo, né, que nos filmes, que daí chegam os aliens e daí toda a humanidade, elas se juntam pra gente ir contra os aliens, ou alguma coisa assim. Ou aqui no Brasil a gente costuma falar, vem meteoro, né? Então aí tá o meteoro, aí estão os aliens, a questão é, beleza, quem vão ser os mocinhos da história? Como que a gente vai se juntar pra gente conseguir protagonizar essa salvação? Que se a gente estava precisando de um vilão para não brigar uns com os outros, esse vilão tá aí, a gente só precisa fazer a outra parte, que é a gente se juntar e a gente protagonizar esse futuro que a gente quer. E ainda sobre protagonizar o futuro e fazer o que a gente acha que é certo e que é o melhor, e prestar atenção, né, nas lições que a gente tá aprendendo agora, tem um problema que a gente vai enfrentar, que todo mundo que tá escutando aqui provavelmente vai estar bem velhinho, que é o aquecimento global, saca? É um negócio que vai atingir em escala global e não vai ter diferença de se você é rico, pobre, direita, esquerda, não importa, sabe? Vai ser que nem a Covid, assim. E talvez tenha menos misericórdia ainda, porque a gente vê que força da natureza é um negócio que
quando vem, bicho, não tem igual, assim, sabe? E assim como a Covid, não importa se você acredita ou não, se é real ou não, ou se não adianta fazer alguma medida protetiva e tal, vai te afetar. Tem até aquele negócio que o Neil deGrasse Tyson fala, que é... Quando alguém fala que não acredita em aquecimento global, fala assim, então demorou. Você compraria uma casa com um pé na areia? E aí a pessoa sempre fica reticente. Então acho que uma lição que a gente fica é essa janela de oportunidade de ação que a gente tá tendo agora, de refletir, sabe? O impacto que a gente tem, o que a gente faz para mudar. É um grande pensamento, uma grande reflexão que a gente tem a oportunidade de fazer agora, né? E aí, o que a gente vai fazer com isso, saca? Eu acho também, Gouveia, eu acho que tem uma série de lições aprendidas, né, que a gente está vivendo num espaço super curto de tempo. Essa questão do impacto, vamos dizer, na natureza, de forma geral, que você menciona aí da brincadeira de vamos morar na praia, que, enfim, a casa vai ser engolida. Acho que é importante. A gente vê como a poluição diminuiu, vida sendo retomada em uma série de rios, lagos e mares aí que estavam super poluídos. Eu acho que a lição disso tudo é que a gente sempre vai ter oportunidade de criar um novo futuro, né? A gente não precisa passar por um outro momento tão drástico como o que a gente está vivendo, né? Está nas nossas mãos. Acho muito bacana como isso acelerou uma série de coisas. Assim, o importante quando a gente está falando de futuro, que eu acho que é uma lição também, é executar, né, cara? É agir, não é ficar só no campo da imaginação. Eu acho que o Demetrio e a Vanessa trouxeram aí uma série de exemplos totalmente factíveis e plausíveis, né, mostrando que a questão do futurista não é o cara viajandão, é o cara que está olhando para frente, mas conseguindo trazer para o presente e executar. Então, está nas nossas mãos, cara. As pessoas que estão liderando aí empresas, mudarem o mundo, mudar as empresas, e a gente, enquanto pessoas da sociedade, também fazer a nossa parte por um mundo melhor. Futurismo não é astrologia, né? Tem que levar a sério isso, cara. Você vê que é zero esotérico, né? Exatamente. A gente tá no Twitter e no Instagram como @cabecadlab. Eu tô em todas as redes sociais como BF Gouveia. Vini tá como Vini Twitter? Não, né? Já foi essa piada. Não, tô como o Vini Porto. Gente, foi um prazer estar com vocês. Eu adoro bater papo sobre essas coisas, né? A gente está tendo lives semanais ou quinzenais. O nosso Facebook e nosso Instagram é White Rabbit Friends. A gente deixa também nos links. Quem quiser pode falar comigo por lá. Vai ser um prazer. Boa. Muito legal, galera, ter falado com vocês sobre futuro, inovação. É uma coisa que eu respiro há mais ou menos uns 15 anos aí. É realmente trazer o futuro para o presente, né? É meu dia a dia, então é algo que eu adoro falar, e pode me chamar as outras vezes, eu venho aqui com vocês. Caso vocês queiram saber algo sobre inovação, futuro, ou estou nas redes sociais como Demetrio X. Valeu, gente. Um beijo. Valeu, obrigada, pessoal. Um prazer estar com vocês. Galera, um beijão para todos aí. Valeu, bom descanso. Valeu.